Bom, nessa aula a gente vai ver mais um exemplo sobre o acoplamento mecânico-acústico. Então, na aula passada, a gente viu esse exemplo aqui do pistão no bafo infinito e chegamos no circuito, simulamos o circuito com um notebook com o LT-Spice. Nós vimos toda a parte mecânica em mais detalhes, embora a gente já tenha visto isso em muitos detalhes no passado, mas a gente fez uma pequena revisão aqui do algoritmo da parte mecânica e obteve o circuito mecânico desse circuito, né, desse dispositivo, que é o pistão, né, conectado ali pelo elemento elástico, etc., e a carcaça aqui no bafo. O que a gente quer fazer agora é colocar esse mesmo pistão, só que agora ele vai estar enclausurado aqui por uma caixa acústica, né, então é como se eu tivesse um volume selando aqui a traseira do pistão, e essa caixa está inserida num baffle infinito, certo? Então, se a gente for para o quadro, o que a gente tem é um bafo infinito rígido e a caixa, né, acústica está aqui na traseira do meu pistão ali conectado ao elemento elástico. A gente tem a resistência, a compliância, a massa do pistão. Esse pistão sofre a ação de uma força mecânica e a gente vai ter a influência da impedância de radiação aqui nesse pistão, só que agora a gente tem a caixa aqui que vai ter um determinado volume, certo? E esse volume vai gerar uma compliância acústica aqui na traseira do meu pistão. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer eu já determinei, né, o circuito mecânico desse dispositivo aqui, né, na aula passada em detalhes. Então a gente chegou nesse circuito mecânico aqui em analogia direta, no qual a gente tem a força, né, a fonte de força em analogia direta à tensão, a massa é representada aqui por um indutor, a compliância da mola representada por um capacitor e o amortecimento representado por um resistor, né? O que eu poderia fazer aqui, até para ser mais preciso, é apagar essa conexão aqui e deixar em aberto, porque do lado de cá, né, vai vir a parte acústica, certo? Beleza. Então, para fazer a parte acústica, a gente precisa se lembrar do algoritmo que a gente viu nas aulas passadas, né? E a gente pode fazer esse exemplo aqui passo a passo do circuito acústico desse sistema, tá? Então, o primeiro passo é marcar as compliâncias ou volumes, né, com um nó e uma pressão sonora PI vai ser atribuída a cada compliância. A gente tem o passo 2, que é caso existam junções T, né, são essas junções que ligam conexões físicas aí, como tubos em T, etc., ou em cruz, a gente vai atribuir um nó de pressão. Só que nesse caso a gente não tem, porque a gente só tem uma compliância. Então a gente vai fazer o passo 1 e 2, que é marcar um ponto de pressão PI numa compliância, certo? Então eu vou marcar aqui, né, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, certo? Beleza. A gente vai ter que dar o passo 3 agora, que é marcar um nó fora do sistema, representando ali a pressão estática ou igual a zero, certo? Então, se a gente volta no quadro aqui, a gente vai marcar esse ponto aqui como o ponto de pressão zero. Beleza? Jóia. A gente pode voltar ali na apresentação, ver qual é o próximo ponto. As conexões, né, físicas aí, entre as compliâncias, ou seja, as fontes, os tubos, ranhuras, impedância de radiação, etc., vão ser identificadas e a gente vai atribuir componentes apropriados a cada uma delas. Então, se a gente voltar lá no quadro, a única coisa que a gente tem aqui, né, além da compliância, tá, é uma impedância de radiação associado ao meu pistão, certo? Beleza. Então, voltando lá na apresentação, os nós são unidos por braços que cortam uma e somente uma conexão física, certo? Então, se a gente voltar lá no nosso quadro, a gente sabe que só tem essa conexão física aqui, que é a impedância de radiação, e a gente vai cortar aqui com um braço, passando por essa impedância de radiação que passa exatamente em cima do pistão, certo? Então, essa impedância passa em cima do pistão, só que a gente está excluindo agora o circuito mecânico. O circuito mecânico já foi feito, está do outro lado, né? No outro quadro, tá? Então, a gente tem aqui só essa parte passando ali pela
impedância de radiação. Se a gente voltar na apresentação, a gente tem que o próximo passo é que cada nó das compliâncias vai ser conectada por um único braço ao nó P0. Então, a gente tem aqui, né, no nosso quadro, a gente tem essa compliância aqui, e a gente vai passar aqui por essa compliância e conectar ali no P0. Então, a gente tem, no final das contas, apenas um laço aqui, né, nesse circuito, que vai definir o nosso próximo passo, que é uma velocidade de volume de sentido arbitrário vai ser associada a cada braço. Como no fim das contas a gente só tem este laço aqui, a gente sabe que essa velocidade de volume, né, que está circulando aqui pela impedância de radiação, também circula pela compliância. Então eu vou escrever aqui um Q, certo? De velocidade de volume. E, por fim, a gente tem que fazer a transcrição do circuito. Então, a gente vai marcar os pontos aqui, o P0, desculpa, o P1 e o P0. Não fazia muita diferença, mas só para ser didático, né? Então, já marquei ali o P1 e o P0 no quadro, tá? E nós vamos inserir os componentes, né? Então, a gente tem aqui, né, no caso, entre o P1 e o P0, a gente tem essa impedância de radiação. Errado aqui, vou marcar ela como uma impedância equivalente. Vamos errar. E a gente tem, né, essa compliância aqui também, fechando em série aqui com o P0. Então, a gente vai ter aqui uma... vou colocá-la em qualquer lugar, na verdade, mas a gente pode colocar ela, por exemplo, aqui. Isso aqui é 1 sobre J ômega CA. E circula por esse circuito aqui, né, uma velocidade de volume Q, certo? Aí, a gente tem que fazer a transcrição do circuito, né, acoplado. Então, o que a gente vai ter aqui, né? A gente tem no quadro aqui a parte mecânica, que a gente já viu, com força, massa, amortecimento e compliância. E a gente sabe, né, que que a vibração desse pistão aqui é o que vai fazer, né, a velocidade desse pistão é que vai causar a velocidade de volume na parte acústica. Então, o que a gente faz, né? A gente tem os terminais aqui, né, do meu circuito acústico, tá? Então, eu tenho os dois elementos, compliância e impedância de radiação, em série, que é o que a gente viu no passado, e essa velocidade de volume aqui é gerada pelo movimento do meu pistão, certo? Então, a gente vai inserir o nosso transformador aqui, que faz o acoplamento mecânico acústico, certo? Então, esse acoplamento aqui acopla essa velocidade de vibração com essa velocidade de volume via esse transformador que tem relação de transformação S para 1, tá? E aí, se a gente quiser referir essas duas impedâncias para o lado de cá, a gente teria uma impedância equivalente, que seria força por velocidade, que é a impedância associada à massa, ao amortecedor, à mola. E aí a gente tem a impedância de radiação do pistão no bafo infinito e a impedância da compliância acústica, ambas multiplicadas por S ao quadrado, certo? Então, se a gente for parar para pensar, né, a compliância associado a compliância vista do lado mecânico, né, a compliância que está associado à caixa acústica, que é essa caixa aqui, tá? Ela vai ser dado pelo CA dividido por S ao quadrado. É como se eu pegasse esse S ao quadrado e passasse aqui para baixo, né? Então, eu teria 1 sobre J ômega CA por S ao quadrado, certo? Então, a gente teria essa compliância aí, tá?
Então, o acoplamento aqui, vocês percebem que é feito relativo aqui à velocidade de vibração com a velocidade de volume. E a velocidade de volume que circula tanto pela compliância como pela impedância de radiação é a mesma. Então, a gente acopla aqui essa velocidade de volume com essa velocidade a partir desse transformador aqui. Tá? Joia. A gente pode ir para o nosso notebook, né? E é o mesmo notebook do exemplo passado, então a gente tem a impedância de radiação do pistão no bafo infinito, definido aqui, e a gente viu que a gente quer determinar a velocidade de vibração do meu elemento mecânico e plugar essa velocidade nessa equação 1 aqui, que vai me dar a pressão sonora em radiação ali, incidência normal, né, 0 graus, a uma distância R. Então eu tenho essa função aqui para calcular a pressão sonora. A gente fez esse exemplo aqui, que é o pistão no bafo infinito, com essa impedância, eu mostrei na aula passada. E agora eu vou usar os mesmos dados, né? Força igual a 1, calcular a velocidade e aí calcular a pressão sonora. Só que aqui a gente tem um pistão de 50 gramas com um amortecimento 1,4 e a compliância de 0,001. O pistão tem 6 polegadas de raio, né? E a gente vai usar esses mesmos dados aqui, só que agora colocando numa caixa de 18 litros, tá? E aí eu calculo a compliância. Eu posso calcular a compliância equivalente, né? Dado ali pelo arranjo de capacitores que estão em série, né? Se vocês voltarem lá no circuito, vocês vão perceber, né? Que este capacitor vai ficar em série com esse capacitor referenciado ali, tá? Então, a gente pode calcular essa impedância do arranjo dos capacitores em série, equivalente, dado por esse termo aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deletei sem querer, desculpa. E aqui a gente tem a frequência de ressonância do sistema calculada. E aí eu tenho a velocidade de vibração, calculada por meio ali da impedância equivalente. Notem que aparece aqui o S ao quadrado por J ômega CA. E a pressão sonora com esses termos. E aí eu plotei aqui comparativo, né, do pistão no bafo infinito da aula anterior com o pistão na caixa aqui no bafo infinito. Então a gente tem aqui a compliância mecânica vale 0,001 metro por newton. A compliância acústica referida para o lado mecânico vale 0,0004, então ela é bem menor do que a compliância mecânica. E aí quando a gente calcula a compliância equivalente, a gente tem esse valor aqui, né? E a frequência de ressonância, que eu calculei aproximada ali, sendo de 42 Hz. Então, quando eu comparo as velocidades de vibração, só de colocar o pistão numa caixa selada, isso muda bastante a velocidade de vibração. Então, a curva vermelha aqui mostra a velocidade de vibração do pistão na caixa, né? E vocês observam que a frequência de ressonância está em cerca de 10, 20, 30, 42 Hz, exatamente, que é o que a gente calculou, né? E no caso mecânico anterior, a frequência de ressonância estava lá em torno de 12 Hz, se não me engano. Tá? E quando a gente calcula a pressão sonora a 1 metro de distância, a gente tem esse valor aqui, exatamente, também aparece uma ressonância ali em 42 Hz e a ressonância do pistão no bafo infinito ali em torno de 12. Então, só de colocar numa caixa, o pistão numa caixa, a gente muda a resposta do sistema, porque a gente vai ter uma nova compliância acústica ali que acaba dominando, né, o comportamento do meu pistão, tá? Então, se vocês quiserem depois, vocês podem mudar os valores o volume da caixa, né? E fazer essas brincadeiras aí para ver o que vai mudar na resposta, certo? Por fim, acho que é interessante ir para o SPICE. E a gente tem aqui, de novo, o circuito mecânico acoplado a um circuito acústico. De novo, a opção de fazer o acoplamento por esse transformador aqui um pouco diferente, por causa da ordem de grandeza desses valores aqui, tá? Se eu fizer ao contrário, depois vocês podem testar, não vai dar muito certo, vai ficar com um problema numérico. E aí a gente tem aqui o cálculo, né, da velocidade de vibração. Vocês observam que exatamente a gente tem aqui 10 Hz, 20, 30, 40, em torno de 42 a gente tem uma amplitude de vibração ali, talvez um pouco menor que menos 5 dB, que é muito similar ao que acontece ali no nosso notebook, né? Então, só a escala está diferente, mas se vocês forem mensurar, vocês vão ver que o resultado no SPICE está bastante
similar, tá bem? Então, fico por aqui, esse capítulo termina aqui. Na próxima unidade, a gente vai falar do acoplamento eletromecânico, e aí, da mesma forma, a gente vai partir da física de um problema eletromagnético ou capacitivo, e aí, com a física do problema, a gente vai determinar o circuito, que é o circuito transformador, né, que faz o acoplamento entre a parte mecânica e a parte elétrica, tá? Para um alto-falante ou para um microfone, tá bem? Até mais.